Você só queria ser visto, mas ninguém te enxerga. Mesmo quando você se esforça bastante, mesmo quando você se anula, talvez até quando você some, dá um tempo, desaparece para tentar fazer o efeito de que as pessoas te enxerguem. Talvez você nem perceba que está tentando ser aceito por alguém que talvez nunca vai reconhecer você. Pois é. Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo Del Colle e você está no meu canal e também no Instagram. Porque hoje eu estou fazendo uma live porque eu prometi que eu ia ter vídeo no canal do YouTube na quinta-feira. E essa semana é mais curta, né, de feriado. E eu não vou conseguir editar o vídeo, gravar o vídeo habitualmente. Então a gente vai de live porque a gente vai ter conteúdo. Esse conteúdo precisa chegar até você. E a melhor forma é você dando um like, se inscrevendo aqui, me seguindo no Instagram também. E a gente vai conversando mais de pertinho na caixinha de comentários. Então, quem estiver aqui ao vivo pode mandar pergunta se quiser, pode interagir. Se você estiver vendo a gravação, pode mandar pergunta, a gente vai conversando também, tá bom? Bom, para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica, que foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que por isso mesmo também é conhecida como psicologia junguiana. Aqui no canal a gente vê que a psicologia analítica encontra a arte, a cultura e a sua história. Então bora tomar um cafezinho? Eu sei que tá tarde da noite no momento dessa gravação, mas a gente vai papeando. E aí eu conto pra vocês segredos do canal. Essa hora aqui é água, tá? Não é de café não. Adoro fazer esse truque aqui nesse horário da noite. Mas enfim, o tema de hoje, ele surge, né, na sequência do vídeo anterior, dos vídeos anteriores, onde a gente está falando sobre de quem que a gente ainda precisa de permissão, aquele momento onde a gente percebe que existe também uma vitrine entre aquilo que eu quero e aquilo onde eu estou. Eu quero alcançar alguma coisa, pegar alguma coisa ali do outro lado e não alcanço. Então a gente está nessa sequência de temas onde a gente está trabalhando a questão interior. Então se você curte esse tipo de temática, né, de autoconhecimento, se inscreve aqui, deixa seu like, compartilha com quem você acha que precisa compartilhar, para quem você acha que precisa chegar. A melhor forma de você fortalecer o canal, ajudar a fortalecer o canal, é deixando seu like, certo? Então vamos lá. Esse tema, ele para mim é um tema muito importante, né? Porque às vezes a gente fica naquela questão assim, tô fazendo tudo certo e não estão reconhecendo o meu valor. Primeiro, o certo, né? Essa palavra certo, né? A gente traz dentro da gente, embora muitas pessoas já saibam que essa questão do certo não é necessariamente algo que a gente vá entender ao pé da letra, né? O tudo certo, como se tivesse um roteiro, como se tivesse algo ali, uma forma correta de fazer, mas a gente às vezes tenta seguir e não alcança. A gente tenta fazer um caminho ali bacanudo e não alcança, porque a gente tem entranhado dentro da gente a questão da meritocracia, que quanto mais a gente se esforça, mais a gente tem a possibilidade de conseguir. E aí a gente vê isso não só no quesito profissional, mas também no quesito pessoal, né, das relações também. Quantas vezes a gente pode sim tentar estar sendo enxergado dentro de uma relação e a gente às vezes não é enxergado, não é? Então vamos lá. Eu coloquei aqui pra gente, né, eu fiz um roteiro. Existe um roteiro que foi feito para a gravação do vídeo, mas como tá tudo muito corrido, a gente vai de live mesmo, porque eu quero levar esse conteúdo para vocês, porque eu acho que esse conteúdo é bem importante, tá? Tópico 1 é a dor de não ser reconhecido, né? Sentir que a gente faz de tudo pelo outro, mas a gente não tem o reconhecimento. Por exemplo, quando a gente está sempre disponível para uma amizade, mas quando a gente precisa, essa amizade desaparece, né? Isso a gente ouve muitas vezes de quem não só se doa demais, mas de quem é um profissional da saúde que presta sempre assistência, não só psicologia, né? A gente está sempre dando assistência, mas quando a gente precisa de alguma coisa, às vezes a gente acaba não tendo em troca. Não que a gente espere algo em troca, né? Mas às vezes a boa vizinhança tem ali uma possibilidade da gente trocar alguma coisa, né? Fazer algo pelo outro,
de troca receber também, mas não que a gente espere, não que seja condição sine qua non para isso, né? Enfim, a diplomacia está aí para isso, né? Mas às vezes a gente também acaba criando uma expectativa que o outro perceba o nosso valor sem que a gente precise pedir, né? E aí a gente entra naquele conceito de comunicação não violenta que a gente vem conversando bastante aqui no canal, né? Que é onde a gente acontece uma situação e a gente percebe que algo não bateu legal aqui dentro e a gente vai comunicar como esse algo não bateu legal. A gente vai contar para o outro sobre isso e como que é. Então, o Marshall Rosenberg, que é o autor do livro Comunicação Não Violenta, ele fala o seguinte pra gente, né? Ele fala que a gente primeiro precisa identificar a emoção que a gente tem dentro da gente, como aquilo reverberou aqui dentro, comunicar isso. Quando acontece tal situação, e não assim, quando você fez isso, quando você falou que não. Quando esse tipo de situação acontece, eu me sinto de determinada maneira, por isso eu peço que, né? E sim, às vezes a gente fica carregando uma mágoa gigantesca, quando a gente pode conversar sobre, olha, eu estou fazendo isso, o que você acha? Né? A gente pode, inclusive, pedir um feedback, não necessariamente, falar assim, me enxergue, né? Mas o que você acha? Eu fiz tal coisa, o que você acha? Né? Porque a gente, sim, às vezes, não vai tão despretensiosamente. A gente gostaria, assim, de uma recompensinha, de um carinho, de um afago, de um reconhecimento, né? E essa frustração que surge disso, né, pode impactar as relações, né, pode trazer ali ruídos na comunicação. Essa frustração, ela pode, inclusive, nos desestimular a fazer algo que é bacana, mas porque a gente só colocou a expectativa demais em uma única pessoa e aquela pessoa é muito importante, a gente às vezes acaba aí de fazer coisas interessantes que servem inclusive para outras pessoas, né? Mas porque a gente levou aquela mágoa pro coração, tá bom? Então vamos lá. Número 2, a persona que esconde a alma. A gente sabe que persona ela é necessária, né? A persona ela é o papel social, as personas são os papéis sociais com os quais a gente acaba se relacionando com as pessoas. Eu aqui no momento estou falando oi para Solange, né? Oi Solange, como amigo, né? Mas também estou falando aqui como psicólogo, como produtor de conteúdo. Psicólogo, não só psicólogo, psicólogo junguiano. Então a gente vai segmentando mais essa persona, né? Que vai falando aí com vocês. Mas quem chega aqui em casa tem um amigo. Minha mãe, se vem aqui, a minha persona é persona de filho. Se eu tô no mercado, é persona de consumidor, né? E assim a gente vai levando, né, as nossas diversas personas, né? Mas às vezes a gente acredita que é só aquele papel e aí a gente tem a identificação com a persona, né? E às vezes qual é a persona que brota? A persona do bom funcionário, a persona do bom samaritano, a persona do bom namorado e por aí vai. A gente acaba às vezes sufocando o outro esperando alguma coisa em troca, esperando ser visto. E às vezes a gente é visto, mas o critério que a gente coloca, o padrão, né, a exigência é que seja com raio laser, confete e clarinete tocando quando a gente passa, botar uma banda no coreto pra gente enquanto a gente passa. E às vezes não vem do jeito que a gente espera. Então a gente também precisa entender como que o outro comunica o reconhecimento, porque às vezes esse reconhecimento ele já existe, mas não está vindo da forma que a gente também possa ter criado. E às vezes, claro, que a outra pessoa não reconhece mesmo, tá? Então assim, aqui vale aquela máxima do Jung, né? As antinomias do Jung, né? O individual não importa perante o coletivo e o coletivo não importa perante o individual. Ou seja, a gente precisa entender as especificidades de cada caso. A gente puxa aqui fios para ir conversando e desenvolvendo aqui didaticamente uma conversa. O Lipe Guiou chegou aqui. Beijo, príncipe, eu tô com saudade de você. Faz tempo que a gente não conversa, a gente precisa marcar um café, né? Enfim, temos muito para conversar, tô com saudade de você, príncipe. Então a gente está falando aqui sobre persona, né? Sobre as expectativas também de ser reconhecido. E às vezes a gente cobra demais. Então a isso a gente dá um nome de projeção. Quando a gente projeta no outro a nossa expectativa, a gente pode começar a recolher essa expectativa. Porque a expectativa é de quem? É nossa. E por mais que a gente seria bacana receber o reconhecimento, o elogio, o agrado, se o outro não dispôs.
Eu sempre me surpreendo com essas reações que tem aqui no Instagram e no WhatsApp também, né? Quando eu tô atendendo, às vezes a pessoa faz assim, vem um joinha e tudo mais, né? Sempre tecnologia aí surpreendendo a gente. Às vezes fica engraçado, às vezes dá uma sincronicidade na história, né? Mas em relação à persona, né? A ser bom, né? A gente tem a persona boa, né? A gente cria essa identidade boa. Às vezes a gente também cria a persona do forte e a gente quer ser reconhecida, né? Quer ser reconhecido como uma pessoa forte, né? A Solange falou que arrasou no efeito. Gente, isso aqui é muito bacana, né? Ó, agora porque a gente quer não vai, né? Ó, vocês percebem? Vocês entendem o que pode ser se é mão direita, mão esquerda? Eu não faço ideia. Ó, agora foi. Sei lá, você tem que ficar segurando meia hora o braço aqui, né? Pra sair um joinha. Enfim, eu não sei isso aqui, a tecnologia. Tô parecendo a Xuxa mexendo no Instagram pela primeira vez, né? Enfim, às vezes a gente coloca assim esses ideais, né, que teoricamente são aceitos socialmente, e a gente cria esse parâmetro, achando que a gente é forte, que a gente não pode decepcionar. Então, quando a gente não pode decepcionar porque a gente é forte, a gente engole muitas vezes o choro, engole a frustração e não comunica para o outro. A gente engole o sapo, como diz a expressão. E aí a gente precisa também se fazer reconhecer, porque às vezes a gente está esperando que o movimento venha de lá para cá e às vezes a gente precisa partir daqui para lá, se fazer reconhecer também, dar um toque. Uma das coisas que a gente mais escuta, por exemplo, para quem dá terapia de casal, né? Eu sou um psicólogo que atendo terapia de casal. Uma das coisas que a gente mais escuta em terapia de casal é: eu fiz tal coisa e a pessoa não escutou, a pessoa não viu, né? Aquela brincadeira, né, de cortou o cabelo e o outro não percebeu, é muito isso. Às vezes é literalmente o cabelo, mas às vezes são outras coisas que a gente está falando. Mudanças de opinião, posicionamentos, desejos, algo que comunicou e o outro respondeu, aham, tá bom, né, no automático, né? Mas aí aqui cabem muitos desdobramentos, né? Não dá pra gente alcançar tudo, mas quando eu percebo que o outro tá no automático, será que o outro tá concentrado, só tá sendo gentil? Será que o outro é muito desligado também? Então a gente começa a abrir frentes pra gente pensar muitas possibilidades. Eu tô recebendo uma mensagem de áudio aqui do Fernando Alves, que é um amigo meu, youtuber, e eu falei pra ele que ele me incentivou a gravar um vídeo hoje, né? Eu falei assim, Fê, eu acho que eu vou gravar live e botar como live. Ele já tinha me dado uma chinelada nos emojis, né? Porque eu não ia gravar conteúdo hoje. Mas aí eu decidi gravar dessa forma, que é o que tem pra hoje, gente. A semana tá apertada, semana passada foi apertada, essa semana é apertada, a semana que vem também é apertada, né? E eu me comprometi a gravar 2 vídeos por semana, só que a gente tem que encaixar todo mundo na agenda, né? Então, eu juro, gente, eu tô fazendo da melhor forma possível. Quem sabe, pra semana que vem a gente tem vídeo de novo no YouTube, porque sábado eu tenho aula o dia todo, então vamos ver o que vai ser, né? Vocês não querem que o tio tenha burnout, né? Então, assim, o tio também tá se controlando para não ter um burnout, tá bom? A questão, né, de você buscar o reconhecimento, às vezes leva a gente a atuar um papel só para tentar caber no mundo. E isso não é ser falso, isso é tentar, às vezes, uma adaptação. O Jung tem uma frase que diz assim, que ser normal é a meta dos fracassados. Ou seja, a gente vai buscar a nossa autenticidade, né? Sem estar ali numa hegemonia, né? Sem estar numa normatividade que muitas vezes se espera, né? Porque às vezes a gente fica diluído ali no meio, né? Então, assim, eu preciso ser visto? Como que eu vou ser visto? Acho que a conexão voltou, né? Eu recebi um aviso de conexão baixa. Gente, a internet anda tão ruim nesses dias. Mas enfim, às vezes a gente quer caber num papel para ser visto, ou às vezes a gente quer se diminuir para caber dentro do olhar do outro. E será que vale a pena? Não, né? Eu acho que para tudo é conversável, tal, mas às vezes a gente acaba se diminuindo para caber no mundo do outro, para ser enxergado, para ser acolhido, para ser aceito. Porque embora assim o título do vídeo seja "Você só queria ser visto", serve também para você só queria ser aceito, você só queria ser incluído, você só queria ser escolhido, né? Porque a gente tá falando aqui também daquelas situações, e eu trago para vocês
um tópico específico disso, né? Onde às vezes a gente fica ali no flerte esperando ser escolhido, né? Como a Dominique Nick, que passa o dia inteiro na janela esperando alguém passar, o boy passar, né? Então, assim, como que a gente se posiciona? Ah, tudo bem, eu não preciso ser a pessoa que sempre dá início ao flerte, ou que vai atrás, ou que faz a conquista. Não preciso ser dessa forma. Posso ser conquistado. Mas se eu fico polarizado somente nessa possibilidade, aí mora o perigo, tá? Então, vamos lá. Tópico número 3. O olhar do outro como uma espécie de vício afetivo, né? Vício, ultimamente a gente tem usado, eu deixei essa palavra vício aqui porque a gente precisa entender que não é porque a gente fala vício que necessariamente é um vício daqueles de diagnóstico, que está lá no CID, que está no DSM. Não, vício, tecnicamente, é todo comportamento repetitivo que traz prejuízo à rotina e à pessoa, tá? Então, assim, o afeto também pode ser uma espécie de vício, embora não esteja lá no manual, né? Pornografia não necessariamente está no manual, mas pode sim também ser uma espécie de vício, né? Se a gente olhar na definição como um comportamento repetitivo que traz prejuízo à pessoa e à rotina do dia a dia, né? Mas, por exemplo, a questão do afeto, quando a gente busca o afeto de uma maneira incessante, até obstinada, né? Uma validação das figuras arquetípicas, por exemplo, de pai e mãe, né? Se de repente eu fui uma criança que não tive aceitação, não fui reconhecido por pai e mãe, será que de repente hoje, com meu chefe, eu estou buscando essa validação e estou ali nesse movimento de buscar sempre reiterar essa aprovação vindo deles? Mas na verdade eu estou transferindo para eles uma figura paterna, um complexo paterno, um complexo materno, né? E isso às vezes vai lá de trás, pai e mãe, isso é levado para um relacionamento, onde eu projeto, onde eu transfiro, né? O termo mais correto é projeção, né? Porque transferência está mais no contexto terapêutico, mas a transferência não deixa de ser um tipo de projeção também. Então eu coloco no outro toda essa idealização e que o outro vai suprir aquilo que eu não tive nos vínculos parentais, né? Então é interessante a gente começar a tomar consciência, né? E entender como é que eu lido de repente com figuras de autoridade. Será que isso tem a ver com a questão paterna, materna? A gente pode se surpreender e perceber algumas conexões, em alguns casos sim, tá? E às vezes a gente cai meio que no mata-burro, onde a gente acaba buscando validação em relações frias, e aquela relação já está fadada ao fracasso, ou a não ter, às vezes nem é um fracasso, às vezes ela teve ali uma história grande, bacana, pertinente e tal, mas é uma relação que de repente já se acabou. E a gente fica, às vezes, insistindo, tentando mudar o outro, tentando fazer que o outro faça isso ou aquilo, né? E a gente acaba contando pra gente aquela história, dessa vez vai ser diferente. E quantas vezes quem está vivenciando isso não repetiu para si mesmo, agora dessa vez vai ser diferente? Às vezes o outro até faz uma promessa de que vai ser diferente, o negócio não muda. E a gente precisa entender cada caso, tá? Eu estou falando aqui em linhas gerais, mas a gente pode puxar um fio para falar sobre isso que eu venho falando sempre, né? Aqui é só uma pauta para a gente ventilar aí algumas questões para que a gente reflita. Não dá pra gente pensar que uma live, que uma postagem de Instagram, ela vai ser suficiente pra gente ter uma transformação profunda. Às vezes a gente pode ter um insight que é sim um ponto de virada, mas lives e Instagram e até livros, às vezes, de autoajuda ou não, ou sobre temas específicos, nem sempre eles substituem, aliás, não substituem o valor de uma análise profunda, né? Que é um trabalho contínuo, onde você vai ter aquilo personalizado para você, né? Então, é nessa hora que a gente vende o peixe da gente, né? No Linktree, aqui no perfil no Instagram e também, que tá lá na bio, e também no YouTube, na descrição do vídeo, a gente tem ali um link para pré-consulta, para agendamento de pré-consulta, onde a gente conversa um pouquinho sobre as suas demandas e vê se de repente a minha abordagem faz sentido para a gente trabalhar em terapia, tá? Então, quem quiser é só entrar no Linktree, no link que tem aqui para agendamento. Tem também lá a opção de preencher o formulário para pré-consulta, tá bom?
Então, assim, nessas relações frias, por que que eu tô me colocando nela ainda? Né? Será que eu me contento com pouco? Será que eu estou muito apegado? E um dos temas que eu quero trabalhar nos próximos vídeos é sobre o desprendimento, sobre o desapego. Temos lives sobre desapego, mas eu acho que desprendimento é uma palavra bem interessante também, né? Mas o quanto que eu preciso disso? E para que eu preciso disso? Porque o porquê às vezes a gente até entende, mas o para que eu ainda me mantenho nisso? Interessante que o Fernando Alves hoje me mandou um vídeo, né, aqui no Instagram, um Reels na verdade, onde a pessoa estava mencionando uma situação num relacionamento narcisista. E os comentários, porque a pessoa filmou o comportamento da outra pessoa e tudo mais, né? E os comentários embaixo eram assim, por que você tá com essa pessoa ainda? Né? E ele rebatia categoricamente, bravamente, com muito afinco, assim, não é tão fácil quanto parece. E realmente, às vezes não é tão fácil quanto parece. Você se sair de uma situação, às vezes uma situação com uma pessoa narcisista, às vezes existem outras questões para além do vínculo, né? Às vezes existe sociedade, não sei se é o caso, né? Acho que não, mas existe sociedade, existe família, então como é que a gente cuida de todas essas outras frentes também, né? A gente, para dar conselho pro outro é muito fácil, né? Mas a gente também precisa entender isso, mas para que eu ainda me mantenho? Para que eu estou precisando passar por essa experiência? No livro A Prática da Psicoterapia, o Jung tem uma frase bem interessante, né? Que às vezes o paciente, o analisando, o cliente, ele se depara com uma terapêutica esquisita, cheia de coisas muito esquisitas, e ele fala até uma coisa engraçada, né? Às vezes comer cocô de pombo parece absurdo, mas por que a pessoa precisa disso, né? Para que a pessoa precisa disso? Então isso diz muito mais sobre quem se submete a isso do que sobre o terapeuta, sobre o médico, que seja, ou quem esteja prescrevendo esse tipo de coisa. Psicólogos não prescrevem, mas sabe? Então diz muito mais sobre para que eu aceito isso, para que eu preciso passar por essa experiência, o que eu preciso reconhecer em mim, porque às vezes eu jogo para o outro uma necessidade de reconhecimento, mas na verdade eu mesmo preciso reconhecer em mim. E do que eu estou fugindo? Né? A Liege me perguntou hoje uma coisa na caixinha de pergunta, que foi o seguinte: o que o Rodrigo de hoje diria para o Rodrigo que estava começando na profissão? Eu diria o seguinte, cara, né? Coragem, porque você já está fazendo coisa legal. Então eu precisava enxergar isso, porque mesmo as pessoas reconhecendo isso e falando aquilo, eu achava que não. Como eu me formei muito jovem, eu sempre olhava para as outras pessoas, que na minha turma eram pessoas mais velhas, eu sempre olhava para essas pessoas e falava assim, gente, um dia eu quero ser como elas. Mas algumas delas eu já era tão competente quanto, né? E assim, já produzia às vezes muito mais coisa do que essas pessoas, né? E assim, não é me gabando, mas da minha turma, muitos não seguiram na profissão. Eu tô formado aí há quase 24 anos eu tô formado, né? Então assim, tem chão, bastante, quase meio século, não, quase um quarto de século que eu tô formado. A mesma coisa na profissão de ator, da minha turma, que eu também sou ator, né? Da minha turma, eu e mais uma ou duas pessoas que trabalhamos com artes cênicas, né? Porque sim, sou dramaturgo, sou ator também, por isso que aqui no canal a gente faz um encontro da psicologia analítica com a arte, com a cultura, dá uma percorrida aí na playlist do canal do YouTube, porque a gente sempre traz ali análise de filme, análise de livro, análise de música, né? Tem bastante coisa interessante também, né? O vídeo que está rodando bastante agora ultimamente é sobre a Clarice Lispector, né? Eu tenho um vídeo sobre A Hora da Estrela, né? Onde eu vou falar da Macabeia, né? Então é um vídeo que está sempre aí, sempre o pessoal está assistindo bastante também. Eu vou falar de arquétipo nesse vídeo, assim como eu tenho falado do arquétipo de vilã, né? Como que os arquétipos de vilão servem para o nosso autoconhecimento, e para isso eu falo da queridinha Vale Tudo, né? Que está passando aí, está tendo um remake, mas que é uma novela do coração. Será que vai sair um coração? Saiu um coração, gente. Vale Tudo é minha novela preferida.
Ai, ai, o que vocês estão achando de vale tudo falando nisso? Eu vou tomar água. Porque o Chico Xavier uma vez falou assim: se você tem uma coisa para falar e não convém falar, coloca um pouco de água na boca e a hora que passar a vontade de falar, você engole a água. Como eu não quero ficar aqui até a eternidade, a gente prossegue e eu finjo que eu não falei de vale tudo. Mas enfim. Ai, ai. Enfim, vamos seguir aqui no exemplo. É por isso que eu tenho que ter roteiro, gente. E por isso que eu sou um perigo fazendo live. Porque na live eu não posso cortar. Já no vídeo editado eu posso cortar. Né? Vamos lá. Falei da repetição, falei da validação. Aí eu dei aqui um exemplo. A criança interna com o desenho na mão, esperando aprovação. É ou não é? Dá para fazer essa imagem? Que é como se a gente fosse uma criança com o desenhinho na mão, pedindo assim: tá certo? Fez bonito? E às vezes tá horrível, mas é o melhor que essa criança podia fazer, né? E aí a gente incentiva, a gente consegue reconhecer coisas boas, incentivar. Se precisa melhorar, a gente tem formas de dar um feedback, seja para o adulto, seja para a criança também, né? Mas será que a gente precisa o tempo todo ficar ali parado esperando essa aprovação? Porque aqui eu estou falando com adultos. Mas vamos olhar para dentro. Aqui no canal eu sempre falo sobre puer, né? Sobre criança. Puer é criança no latim. Puer eternus, né? Que é a criança eterna. Ou como muitas pessoas conhecem, síndrome de Peter Pan. Mas síndrome cai naquela coisa que a gente falou antes, né? A síndrome não necessariamente está lá nos manuais de psiquiatria. Então a gente traduz para a linguagem junguiana, que é complexo de Peter Pan. Então, será que a gente, quando adulto, não está com essa dificuldade de entrar na vida adulta, a gente está repetindo padrões desse passado? Às vezes a gente está. Às vezes a gente está buscando aquele quentinho no coração dessa criança interna, né? E quem que vai enxergar? E se a gente fechar os olhos e fizer um exercício de imaginação? Não agora, tá? Em casa. Vocês estão em casa, eu sei disso, a maioria deve estar em casa. Mas se a gente fechar os olhos e escutar, o que a minha criança interna precisa? O que a minha criança interna quer? Dá pra gente pensar, não dá? O que essa criança interna quer? Quais são as dores dessa criança? O que ela precisa hoje? E por que a gente não consegue, às vezes, acolher essa criança? O pedido dessa criança. Se a gente não escutar, a gente vai ficar repetindo, às vezes, a história. Claro que, às vezes, essa criança é birrenta, querendo bolacha no chão do supermercado, estabacada no chão, gritando, esperneando, né? Claro, temos essa possibilidade também. Mas não é dessa que nós estamos falando, porque dessa birra, a gente precisa de limite. Tá? A resposta é até mais fácil do que imagina, né? Mas a gente está falando dessa criança ferida. Tem um vídeo no canal sobre o arquétipo da criança ferida? Acho que tem. Se não tiver, tem vários vídeos sobre criança, sobre essa criança interna, sobre Puer Eternus lá, né? Sobre Peter Pan, pode botar lá Peter Pan, que sempre sai. Tem acho que uma playlist no canal sobre isso. Mas é que eu dei um curso uma vez sobre o arquétipo da criança ferida e usei na época o filme do Batman, esse último filme do Batman lá com o menino que é o vampiro, né? Usei aquele filme como referência, né? Porque ali nós temos 3 crianças feridas, né? O Batman, o Pinguim e a Batgirl, né? Nós temos esses 3, ali cada qual com a sua dor de infância. E no final surge quem, né? Nesse filme vocês sabem que um tiquinho do final surge ali o Coringa, né? Mas o que a nossa criança interna quer? O que ela precisa? Né? Será que essa necessidade de ser visto é dessa criança? Né? Gente, onde é que eu anotei aqui a parte do relacionamento? Porque eu anotei. Agora, a gente anota as coisas para trazer para vocês e adianta se a gente não enxerga. Isso que eu tô de óculos. Aqui, ó. Aqui. Eu coloquei assim.
né? Foi nas relações frias, né? Quando a gente está em relações frias, e será que às vezes a gente está lá no boteco, no bar, no rolê, vamos botar no rolê, na revoada, pararam de usar essa expressão revoada, né? Na revoada, onde quer que a gente esteja, será que a gente fica mendigando afeto através de flerte? E se a pessoa já deu a entender que não quer, será que a gente entra naquele movimento, naquele vórtice de querer convencer outra pessoa a querer a gente? Se a pessoa já falou que não quer, né? Reciprocidade, né? A gente pode buscar reciprocidade, né? E nesse ponto, se a gente é o canalha que vai brincar com o sentimento do outro, não seja, né? Não seja. Às vezes a gente percebe isso, né? O outro tá buscando na gente isso, né? E a gente fica jogando. O outro não dá, né? A gente é muita gente, né? Espero que eu não faça isso. Espero, né? Se eu fizer assim, será que vem um expost por aí? Bom, mas quando a gente fica às vezes ali esperando, né, ser reconhecido por aquela pessoa que despertou interesse, e às vezes a pessoa tá até ficando com outra pessoa e você tá ali esperando aquela ficada acabar para ver se vai ser visto ou não vai ser visto. Gente, vamos fazer o negócio girar, né? Às vezes a projeção é nossa, a gente que identificou naquela pessoa uma possibilidade, mas a outra pessoa não identificou na gente uma possibilidade, é vida que segue. É difícil às vezes? Às vezes a gente tá sensível. Às vezes a gente tá buscando autovalidação, afirmação, na verdade. A gente tá buscando aprovação, mas autoafirmação, né, através de ser reconhecido no rolê, né, porque tá inseguro com o corpo, tá inseguro com aparência, inseguro consigo em algum aspecto também, né? A gente busca isso e aí o outro não entrega, aí cai o mundo, acaba o mundo. Não pode, né? A gente pode muito mais que isso, porque a situação não é sobre o olhar do outro, é sobre como a gente se trata. Enfim, autoestima é o valor, a estima, o que eu sinto por mim mesmo. A autoestima, ela tem ali uma fonte interna e uma fonte externa. Ou seja, como o outro me trata, isso também pode impactar na forma que eu me trato. Entretanto, acho que a gente já pode começar a pensar, né, em se tratar melhor, né? Em se perdoar, em ter autocompaixão, né? Entender que a nossa história até aqui foi o melhor que a gente conseguiu fazer, né? E que a gente pode sim buscar formas de reverter alguma coisa, de mudar uma coisa aqui, deixar uma coisa mais do agrado, né? Enfim, possibilidades existem, né? Eu sou uma pessoa persistente, às vezes teimoso, sou, essa é uma característica minha, mas como persistência é um arquétipo, todos nós temos o arquétipo da persistência na nossa psique. Se eu não conheço como funciona a minha persistência, é interessante eu olhar para essa persistência, né, do outro, às vezes se inspirar para reconhecer a minha própria, né? Porque temos todos os arquétipos. Então, se eu não estou manifestando a persistência, ela está na sombra. Eu preciso fazer com que isso ganhe potência. E às vezes eu tenho que buscar na minha própria história uma outra situação onde eu fui persistente para tentar reconhecer o que aconteceu ali, para eu trazer para o momento, para essa situação que eu estou vivendo agora. Faz sentido isso que eu estou falando? Né? Enfim, isso é Jung, né? Carl Gustav Jung, ou como a gente brinca aqui sempre, Carlos Gustavo. Aliás, eu quero indicar um canal maravilhoso, é um podcast que está tanto no YouTube, e aí vocês conseguem ver as gatas, mas também está no Spotify, né? Chama E Agora, Jung. Né? Jung, lembrando, é com J, né? E Agora, Jung, né? Esse podcast, ele é sensacional, né? Tem um grupo maravilhoso de mulheres que coordenam, né? Tem algumas participações especiais, pessoas de fora. Eu mesmo já fui convidado, já falei lá também. Mas é um podcast maravilhoso que está sempre trazendo temas linkados ao nosso dia a dia. Outro dia eles estavam falando de educação, esses tempos sobre o mês da mulher, né? Enfim, tem vários temas importantíssimos aí. Então, vale a pena escutar, porque embora sim tenha uma parte técnica, tem um vídeo novo lá que eles vão falar, né? A Keller e a Paula, elas estão falando sobre os 12 arquétipos. Existem os tais 12 arquétipos, que é a psicologia analítica, é a psicologia do arquétipo, né? A gente, é o povo que fala de arquétipo. E aí, gente, tá numa febre aí dos 12 arquétipos. E não existem só 12 arquétipos. Essa história de os 12 arquétipos, gente, isso daí não é Jung,
tá? Isso aí, beberam no conceito de arquétipo. Água na boca, diz o Chico Xavier, né? Beberam no conceito de arquétipo, talvez não da melhor forma, para chegar no conceito de 12 arquétipos. Não existem só 12 arquétipos, não dá para contar quantos arquétipos existem. E às vezes um arquétipo está ligado em outro, só que aí se vende um curso, se vende não sei o quê, falando, o arquétipo do líder, o arquétipo de não sei o quê, o arquétipo não sei o quê. Isso não é psicologia analítica, tá? Pode usar a palavra, mas não é, tá? Temos todos os arquétipos. Você quer ser líder? Quer ser herói? Todos somos heróis, gente. Somos todos heróis esta noite, este dia, esse tempo todo. Mas a gente, ainda somos os mesmos como os nossos pais, não é? Mas o arquétipo do herói existe, porque cada desafio que a gente vive na vida, ele se assemelha ao que o Joseph Campbell falou de jornada do herói, com o início, toda uma jornada, até a gente chegar na transformação, né? Então todos nós temos isso, todos, heróis, heroínas, o gênero que quiser botar na palavra, mas sim, somos todos. Porque cada situação, por exemplo, quem fez faculdade, e concluiu a faculdade inteira é uma jornada de herói. Por exemplo, tá? Quem fez o ensino médio, fundamental, tudo isso já é uma jornada de herói, né? Uma especialização e por aí vai. Não só nesse contexto também, né? Um luto, nossa, perdi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Esse luto, quando eu atravesso esse luto, depois de um tempo, né, tem todo um trabalho interno, melhorou, podemos dizer que isso aí é uma jornada de herói. Começou de um ponto, de um desafio, passou pelos desafios todos, até o encontro da sabedoria, para voltar para o mundo pronto para enfrentar qualquer que seja o outro desafio, às vezes até o mesmo. Entende? Então, assim, sim, estamos falando de heróis. Todos nós temos. Tá? Percebe como a gente já vivencia isso? Então não dá para a gente elencar. Isso daí, essa história dos 12 arquétipos, vem muito do marketing, onde duas moças escreveram um livro, que agora eu não lembro o nome das moças, né? Mas duas moças escreveram um livro sobre 12 arquétipos que estão dentro da publicidade. Mas elas escolheram esses 12. O Jung nunca falou de 12 arquétipos, gente. Né? Tá? Porque são infindáveis os números. Existem tantos arquétipos quanto existem situações humanas, porque arquétipo é comportamento. Não dá para contar quantos tem. E cada comportamento... Pensa no arquétipo como um guarda-chuva. Cada vareta do guarda-chuva é um desdobramento desse arquétipo. Então, multiplica isso, exponencia isso, a gente não tem fim, tá? Então, vale a pena assistir essa live dela, esse vídeo dela, que tem 2 partes, é bem interessante. Eu também tenho um vídeo sobre é possível ativar arquétipo aqui no canal, né? Acho que está aqui no Instagram também, procura ali na aba dos rios. Tem uma live que eu fiz sobre arquétipo da Cleópatra, né? É possível, a Cleópatra é arquétipo? Não, Cleópatra não é arquétipo, né? Nem imagem arquetípica, né? Porque arquétipo é o comportamento, a imagem arquetípica é a história, o mito que é dito sobre aquele comportamento, tá? E Cleópatra não é mito, Cleópatra era a gata do Nilo, tá? Então não é imagem arquetípica, tá bom? Bom, para a gente caminhar para o final da live aqui, a gente vai falar sobre o item número 4, que é a potência de se ver, né? Quando a gente começa a se ver, quando a gente começa a se enxergar, quando a gente começa a se reconhecer. E aí, aquela frasezinha lá do começo, ó, você só queria ser visto. E aí a gente mete queria ser visto por quem? Será que eu estou projetando essas necessidades de ser visto na outra pessoa e eu preciso enxergar? Eu preciso enxergar a minha vocação, quais são as minhas aptidões, quais são os traços que eu preciso trabalhar, lapidar em mim, quais são os meus desejos, né? Às vezes eu só queria ser visto dentro de tal profissão, mas eu estou trabalhando a minha persona profissional para ser enxergado, reconhecido como autoridade dentro daquele lugar que eu trabalho, né? Eu tenho aqui, né, no atendimento, eu tenho um trabalho que é para psicólogos recém-formados, que é o consultório do propósito, do zero ao propósito, né? Consultório do zero ao propósito, onde são 4 encontros onde a gente conversa sobre o início na profissão de psicólogo. E sim, não é só para junguianos, né? Isso daqui é algo mais geral dentro da profissão, onde a gente conversa um pouquinho aí
sobre algumas frentes de atuação dentro do consultório, desde a questão administrativa, precificação, né, a própria divulgação, processos administrativos também, a gente acaba falando um pouco sobre isso, personalizadamente, porque para cada encontro existe um questionário, né, onde a gente vai identificando aí a demanda individual, um trabalho individual que eu faço aqui. Então, assim, eu preciso entender que às vezes, se eu quero, e isso não vale só para quem é psicólogo que está assistindo aqui, é para qualquer área, qualquer profissão, mesmo que eu não tenha uma profissão de graduação, que eu seja um comerciante, como é que meu negócio quer ser visto? E aí a gente entende que, por exemplo, nós como autônomos, nós também somos um negócio. E sendo um negócio, nós também podemos pensar na nossa missão, visão e valores. E a gente esquece disso. E às vezes a gente nem aprendeu sobre isso. Então, se eu sou uma empresa, sou um negócio, se eu sou uma pessoa que é um negócio, se eu tenho um comércio, como que eu quero ser visto, né, diante da sociedade? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu propósito para o meu comércio? Porque às vezes a gente associa propósito de vida, propósito existencial, muito a questões assistenciais, a profissões assistenciais, mas não necessariamente o são, né? O engenheiro que inventou o satélite, a galera que inventou o satélite, nós usamos o satélite, estamos usando agora. Provavelmente estamos usando agora. De repente minha carinha está chegando aí até vocês. Essa ajeitada de cabelo está chegando até vocês por um satélite, né? Wi-Fi. Mas eu sempre dou de exemplo o rapaz, o Nilson, que trabalhava na lanchonete em frente ao hospital que eu trabalhei. A gente saía com tanta fome, às vezes, para tomar um lanche atrasado, né? Porque às vezes não dava para almoçar. E a gente ia até a lanchonete pedir um lanche, porque já tinha acabado o horário de almoço. E o Nilson fazia pra gente aquele lanche com tanto carinho. E toda vez, eu sempre olhava assim, né? Ele fazia o lanche, colocava o lanche no prato. Ele dava uma admirada no lanche. E aí ele entregava. Não é assim, papo. Ele dava uma admirada e sorria. Ele tinha orgulho, e a gente tinha orgulho e prazer em receber. A missão dele estava ajudando a gente na nossa missão, no nosso propósito. Então as coisas todas estão interligadas. De repente você tem um comércio que vende produtos de artesanato, isso beneficia a mim diretamente, porque também sou arteterapeuta. E por aí vai, né? Eu tenho um brechó, e esse brechó não só veste pessoas, mas também serve para alguns artistas trabalharem com figurino. E essas peças com esses figurinos vão chegar em pessoas que precisam ouvir aquela história para simbolizar coisas. Olha como o negócio está todo encadeado. Então não existe essa história de que só algumas profissões têm propósito. Várias podem ter. Ainda hoje fiz um comentário, né, sobre o livro do Daguito Rodrigues, Tudo que se rompe quando cai. O Daguito, eu tenho um vídeo no canal sobre o livro dele, Vozes na Rua. Eu tô louco para fazer uma live com o boy sobre isso. O Daguito é artista, jornalista e artista também, escritor, roteirista. O Daguito, ele traz pra gente esse livro, Tudo que se rompe quando cai, com uma capa lindíssima da Cato, né? Da Felipe Cato, a cantora. A Cato fez a capa porque também está ali dentro da história de alguma forma, né? Porque o Daguito está contando sobre duas histórias de luto ali, lutos pessoais dele, da Cato também. E aí essas histórias, ele está contando sobre o luto. Eu não vou dar spoilers aqui, ele está conversando, ele troca cartas com esses amigos que morreram, né? É uma autoficção a história. E aí eu falei para ele, Daguito, eu começo a ler e isso mexe, porque eu também tive um luto importante, que eu estou elaborando ainda. E eu ainda não consegui terminar de ler o livro, porque mexe um pouquinho. Mas ainda assim, o livro ele tem seu fator terapêutico. Creio que o Daguito escreveu, meu ponto de vista, para se trabalhar também nas perdas importantíssimas que ele teve. Perdeu o melhor amigo, né? Só que ao mesmo tempo, ele faz pela literatura. Mas ao mesmo tempo, a arte também tem esse papel de cura.
porque possibilita simbolizar. Por isso que o meu tema de monografia na arte-terapia é a escrita dramatúrgica como técnica de arte-terapia. Né? Porque sim, a gente pensa na escrita de poesia, de texto, de prosa tal, mas a dramaturgia, que é o texto de teatro, também como um recurso de arte-terapia. Isso um dia pode até ganhar um palco, ganhar uma cena de audiovisual, inclusive, virando um roteiro e tudo mais, né? Porque tecnicamente a dramaturgia ela é para teatro e roteiro é para audiovisual. Tem algumas diferenças na forma que você apresenta o texto, mas a minha proposta é, meu lugar de fala que é dramaturgia, sou dramaturgo também. Né? Então, o quanto que a gente possibilita o simbolizar. Eu tenho um texto que chama Noite Escura da Alma, ou Mar Noturno, esse nome gigantesco mesmo, onde não tem personagem, onde é um fluxo de diversas frases e muda o gênero a toda hora, onde essas vozes todas estão falando sobre suas dores em relação à depressão. Então, quando as pessoas veem essa cena, elas acabam entendendo muito sobre elas mesmas. Né? Uma pena que ainda não consegui encenar essa peça, ela estava metade pronta e tivemos a pandemia e não consegui organizar minha agenda para retomar o processo de montagem. Sinto vontade imensa de fazer isso, né? Mas onde a gente pode até fazer uma leitura dramática do texto todo, né? Quem sabe, né? Para deixar registrado, já que não virou peça ainda, mas a gente podia fazer na minha voz, porque já temos uma gravação de uma amiga minha que fez, né? Mas não temos pretensão de colocar isso para o grande público. Enfim, quando a gente começa a se ver com verdade e sem julgamento, porque a gente carrega muito, sim, a parte do julgamento, do autoflagelo, da autocrítica, do se punir, do se diminuir, do se chacotizar, né? Não reconhecendo que aquilo que a gente está diminuindo, que aquilo que a gente está menosprezando é a nossa dificuldade, é a nossa dor, e que a gente pode sim se fortalecer para enfrentar, sem se diminuir. Claro que bom humor às vezes é necessário, só que às vezes esse bom humor não é bom humor, é autodepreciação engraçada, mas é uma autodepreciação que também não ajuda muito, pelo contrário, só atrapalha. E às vezes como a gente se trata, é como a gente permite que os outros tratem a gente. Se a gente não se reconhece, como é que a gente espera que o outro vá reconhecer também? Né? Então é importante uma série de coisas também, tá? Um parênteses aqui, né? Voltando para a parte do ser escolhido, será que eu percebo que às vezes existem pessoas que ficam tão diplomáticas em não ocupar o próprio espaço e acabam só esperando para ser escolhidas numa dinâmica de grupo de empresa, de seleção, onde a pessoa não se coloca para ser escolhida, também para ser vista, né? Diante de um flerte, por exemplo, acaba deixando e a pessoa escolhe outra e aí fica brava. Mas a gente também busca o que a gente quer e confia. Às vezes se a outra pessoa também não quis ou escolheu a outra chegou antes da gente, confia que isso pode ser uma bela de uma sincronicidade, um belo de um livramento. Menino, eu tenho cada história pessoal para contar sobre isso que vocês ficaram de queixo cair. Mas não é hora de contar isso aqui agora. Autenticidade não performática. O que eu quero dizer com autenticidade não performática, né? É quando a gente é autêntico legitimamente, sem ser para mostrar para os outros, porque a gente está pavoneando, e a gente quer mostrar uma coisa que a gente não é, e não vai dar certo, né? Stephanie, linda! Stephanie, atriz maravilhosa também. Trabalhamos juntos, gente. Adoro a Stephanie. Stephanie Branches. Então, assim, autenticidade não performática é a gente ser a gente mesmo. Sem precisar ficar mostrando ou provando alguma coisa. Entendeu? Sem ficar também chamando atenção para si quando não convém. Né? Porque senão a gente entra ali naquela coisa assim, meio narcisista, né? De chamar atenção para si. E, por fim, ser visto por si como o primeiro passo para se colocar no mundo. Então, eu posso me colocar no mundo, posso ser reconhecido ou não, mas o que importa é o que eu estou fazendo e como eu vou me sentir em relação ao que eu estou fazendo. Ok, a gente sabe que às vezes a gente precisa de um pagamento.
para ser visto, né? Aí a gente se depara, o que eu me deparo às vezes na mentoria, né, do consultório do zero ao propósito, é o seguinte: eu quero ser visto, quero ser contratado como terapeuta, mas como é que eu me coloco no mundo? Será que eu estou sendo encontrado? Porque se eu tenho um propósito na vida, que é, por exemplo, ser terapeuta, e não me coloco na prateleira para ser encontrado, aí também não dá, né? Então, sim, às vezes o primeiro empecilho para ser visto é a nossa timidez, a nossa insegurança, o nosso receio, o não se colocar. Às vezes um pouco de arrogância, né? E soberba, porque acha que vinde a minha montanha, né? Então a gente tem que pensar N possibilidades aqui. Como eu disse aqui no canal, lá no começo, né? Que é onde a psicologia analítica encontra arte, cultura e a sua história. A nossa história, na verdade. Porque quantas vezes aqui eu também não me coloco, não tô falando de mim. Às vezes eu tô falando nós, né? Às vezes eu faço isso, às vezes não sou eu que tô fazendo, eu tô exemplificando. Mas às vezes o exemplo é meu também, gente. Estamos tudo no mesmo barco evolutivo. Estamos tudo no mesmo barco espiritualizado aqui pra gente crescer enquanto ser humano, né? Porque a espiritualidade não é necessariamente religião, é esse movimento interno de crescimento, processo de individuação, nessa conexão com as nossas máximas potências, né? A reflexão final aqui é: talvez ninguém tenha te dito ainda, mas você não precisa se apagar para ser amado. Porque às vezes a gente também pode se colocar num apagamento para tentar fazer o efeito rebote, aquilo lá do começo, né? Quando a gente some, né? Para que o outro sinta falta e veja. E às vezes o outro tá nem aí para hora do Brasil. E quem vai sofrer? Quem vai ter perdido o tempo? Quem vai ter perdido oportunidades? 00:06, à meia-noite eu te conto um segredo. Tô te contando, entendeu? Então é sobre isso, né? Então, claro, às vezes é gostoso ter o reconhecimento, mas ele não pode ser o norteador. Sabe por quê? Porque se um dia não vem, a gente cai. Porque a gente não está seguro do nosso alicerce, da nossa estrutura. E a gente precisa, sim, reconhecer tudo isso. Certo? Quero agradecer a presença de todo mundo que esteve até aqui, ao vivo, para todo mundo que deu uma passadinha aqui, que mandou um cheiro. Mas também quero agradecer você que está na gravação assistindo até agora. Essa foi uma live que eu não avisei, fiz de surpresa mesmo. Vocês percebem que quando eu faço live aqui, eu não boto surpresa, eu boto surpresa, né? Não aviso mais. Por quê? Eu quero gravar vídeo pro YouTube. Certo? Solange falando que amou, também amei. Solange, muito bem-vinda na live. Sempre muito bem-vinda. E é isso. Quero agradecer todo mundo. Um grande beijo. Deixa comentário. Quem está assistindo a gravação, deixa comentário. Isso ajuda tanto o tio aqui. Isso ajuda tanto a fortalecer o algoritmo para entregar para mais pessoas. Porque o fortalecimento do algoritmo é a sincronicidade para que esse vídeo chegue para outras pessoas que estão precisando ouvir alguma coisa daqui, né? E eu faço esse conteúdo com tanto amor e carinho, tá bom? Um beijo grande, boa noite, bons sonhos, anotem os sonhos de vocês. Tem vídeo no canal sobre compreensão dos sonhos. É sobre isso. Deixa eu ver. É tudo isso. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Ó, tá tudo roteirizado. E me conta, você ainda tenta ser visto por alguém que não te vê? E vai lá no YouTube também assistir o vídeo sobre de quem você ainda espera permissão. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Não tem trilha quando é live. Beijo, tchau! Gente, não termina de gravar isso aqui. Eu cliquei no X e apareceu só o tema da live. Acho que agora vai. Tchau!